Pai do Senhor, meu irmão, meu obreiro, minha obreira, estamos encerrando aqui com esse áudio os sete tipos, né, de sermãos que atrapalham o culto. Eu quero repetir para vocês nesse último áudio que esse estudo serviu para trazer alguns esclarecimentos para nós, né, de uma bem rápida e breve classificação dos sermões que mais atrapalham o culto. E nós encontramos aqui alguns sermões que muitos de vocês já presenciaram, já viram, muitos tipos de sermões que vocês já presenciaram, já viram e que verdadeiramente concordaram que atrapalham um culto. O primeiro que nós mencionamos foi o sermão sedativo. O segundo foi o sermão insípido. O terceiro foi o sermão óbvio. O quarto foi o sermão indiscreto. O quinto foi o sermão reportagem. Ontem o sexto foi o sermão marketing. E hoje, o último, nós vamos mencionar o sermão metralhadora. Você pode ouvir cada uma dessas aulas novamente, caso você tenha apagado no seu celular, no nosso canal no YouTube. Eu vou deixar o link aqui no final da aula. Vou certificar somente aqueles que participaram e responderam às aulas. Todos receberão aqui via o grupo mesmo seus certificados de conclusão, tá? Dessa aula, desse estudo, desse pequeno estudo. E os demais a gente conversa depois, no particular. Eu acredito que todos participaram. Eu vou só fazer um levantamento. Depois da aula eu vou começar a emitir os certificados, tá bom? E se você perdeu, apagou e gostaria de repassar, de guardar, tá lá no nosso canal, no YouTube. Vamos lá? O sermão metralhadora é usado para disparar, machucar, ferir. Às vezes a crítica é contra um grupo de ideias opostas, contra administradores da igreja, contra uma pessoa específica, ou mesmo contra toda a congregação. Obreiros, seja qual for o destino, o púlpito não é uma arma para limpar, para ser limpa, descarregada, disparada contra ninguém. Não se esqueça que o único que pode, grava isso você que é pregador e pregadora. É bom que você comece a gravar isso, porque se acontecer na nossa igreja, será chamado a atenção. O único que pode exortar de cima do altar é o anjo da igreja. Nenhum pregador de fora, nem da casa, tem o direito de exortar a igreja. A exortação vem de Deus através apenas do anjo da igreja. Nós vemos muitas pessoas ministrando a palavra e dizendo, não, porque Deus me mandou exortar, então eu tenho que falar. Não é Deus que mandou, não, desculpa. A sinceridade. Porque Deus só dá essa autoridade de exortar as ovelhas para o anjo da igreja. Você já imaginou uma igreja com 500 pastores subindo no altar e exortando a igreja? Coitada dessas ovelhas? Não. Só o anjo da igreja pode exortar do altar. Você, pastor, você, pregador, você pode até chamar num canto, conversar, orientar sobre o erro que aquela ovelha está cometendo, é seu dever. Agora, do altar, não faça isso não, que isso daí é sermão metralhadora. Muito menos na hora da palavra. Não faça isso, porque se acontecer no nosso ministério, eu vou conversar, se eu não tirar a palavra na mão na hora.
piadinha do altar, sermão metralhadora. Escuta uma história e vai jogar piadinha do altar. Indiretas, sermão metralhadora. A bispa, crítica é construtiva, faça no particular. Porque se uma ou duas pessoas já conhecem a história daquele irmão, já vai saber que a piada está sendo para ele e para ela. A gente está expondo aquela pessoa publicamente, envergonhando. E se Deus não envergonha ninguém, quem somos nós para envergonhar? Repito, o único que pode exortar a igreja com ordem do Espírito Santo é o anjo da igreja. Porque o anjo, sim, pega o conteúdo e exorta toda a igreja. Mas também não é o anjo pegar uma pessoa, direcionar ela e chamar a atenção dela no meio da igreja, não. Isso daí existe até respaldo bíblico para diversas situações diferentes. Chamou uma, duas, três, a pessoa não se posicionou, chama com testemunha, não se posicionou, aí o anjo vai publicamente na igreja e expõe. Isso também é bíblico, mas não é o pregador, o pastor, o obreiro, é o anjo da igreja. Muitas pessoas pegam o irmão como um pecador e rival e começa a fazer dela o alvo da sua pregação. Está faltando Espírito Santo em você. Seja qual for o destino, lugar, o púlpito que você estiver. Lembre-se que púlpito não é uma arma. Às vezes o pregador não tem coragem de ir à pessoa falar. Talvez com um membro faltoso. Ou porque viu um membro da igreja em algum lugar comprometedor. Ou porque vê o pastor, o anjo da igreja, não está vendo aquele erro que aquela pessoa está cometendo. Ou escuta burburinhos, tititi, mimimi, disse que me disse, aí ele vai, pega o microfone e se protege atrás do microfone. Fazendo da plateia, da nave da igreja, o seu refúgio. Porque ali ninguém vai poder interrompê-lo. E faz ali o seu desabafo, descarregando a sua metralhadora. Queridos e queridas, saiba que você está sendo repugnado por Deus quando age dessa forma. E dispara contra uma vida ou contra ou qualquer vida. O seu desabafo em forma de palavra. Sob o pretexto de chamar o pecado da pessoa publicamente. Sabe o que acontece? Você fere uma pessoa, ou muitas outras, porque uma vai começar a tomar a dor das outras, que às vezes foi ali faminta, por um sermão, por uma palavra. Talvez uma pessoa que já esteja cansada de ouvir tanta baboseira em altar, vai ali, vai receber uma palavra e escuta você exortando as outras vidas presentes, ela nunca mais volta. Isso não ajuda em nada, só atrapalha. Às vezes a metralhadora disparada é contra um grupo, um ministério, um obreiro, um grupo de jovem, supostamente em pecado. Meu irmão e minha irmã, preste bem atenção, não é essa maneira que você vai ajudá-lo. Se você pensa que está ajudando e que está sendo usada pelo Espírito Santo, você não está ajudando e não está sendo usado pelo Espírito Santo. Está sendo usado pela sua conveniência, pela sua revolta, pelo seu temperamento. Busque o fruto do Espírito Santo, domínio próprio, antes de subir num altar. E convém ressaltar que às vezes chamar o pecado do próximo pelo nome
não é a mesma coisa de chamar o pecador pelo nome. Você tem que tomar cuidado que atrás de cada pecado tem um pecador. E Jesus deu a vida pelo pecador. Ele odeia o pecado, mas ele ama o pecador. Chamar o pecado pelo nome significa orar junto com o pecador. E, se preciso, chorar junto com o pecador para que ele consiga vencer o pecado e sair do pecado. Porque o sangue de Jesus foi derramado por aquele pecador. Há igrejas, e graças a Deus a nossa não está incluída nisso, que passa a semana inteira de púlpito machucando e ferindo as ovelhas. Há ovelhas que passam as semanas em batalhas no mundo, lutando contra o pecado, e quando chega na igreja o que recebe é metralhadora. Podemos comparar aquela, situação onde que Jesus diz: quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Hoje em dia, quem não tem pecado que descarregue a metralhadora. Como tem sermões, pregadores que disparam a metralhadora do altar como se fossem santos, ferindo e matando almas. Às vezes, meu irmão e minha irmã, a igreja está precisando de remédio para as feridas espirituais, não de condenação por elas estarem feridas. Em vez de chumbá-las com uma lista de reprovação e obrigação que elas precisam fazer no caso de pecados, o pregador tem o dever santo de oferecer o bálsamo de Gileade, o perdão de Cristo, como esperança de restauração dos seus pecados. As obrigações, todo mundo conhece. Nenhum cristão desconhece os seus deveres do Evangelho. Daí ela não querer fazer ou não estar conseguindo fazer, existe uma diferença que precisa ser observada e trabalhada. E isso precisa ser feito com amor. Nenhum cristão desconhece os deveres do Evangelho. Ao invés de dizermos apenas que o cristão tem que ser, por exemplo, honesto, mostre para ele como ser honesto, sendo você primeiro honesto. Ao invés de dizer para o cristão: você não pode mentir, mostre para ele como não mentir, sendo você primeiro verdadeiro. Ao invés de dizer para a igreja, para o pecador, que ele não pode ser um acusador, mostre você primeiro, não acusando os erros dele. Ao invés de mostrar para a igreja que ela não pode pecar, apontando os seus pecados publicamente, mostre você primeiro com seu testemunho de vida e de amor àquela alma. Isso é pregação com poder. Se você vê que aquele pecado, aquele erro, aquele está prejudicando a igreja e já chegou ao extremo, procura o anjo da igreja. Que o anjo da igreja tomará as devidas providências. E se o anjo da igreja também não tomar, isso não é problema seu. Faça a sua parte. Todos esses sermões que nós estudamos atrapalham o culto, mais do que ajudam.
Gravem isso, anotem num caderno, numa página limpa da sua Bíblia, última página, primeira página, pelo menos os títulos, que você lembrará da aula. Esses sermões prejudicam a oração, o louvor, a adoração, porque são vazios de poder. Se você quer ser um pregador de poder, de unção de Deus, busque a Deus. Gaste dezenas de horas de estudos da Bíblia antes de pregá-la. Experimente o perdão de Cristo para poder aprender a perdoar. Estude os recursos da comunicação que ajuda a chegar ao coração das pessoas. E para encerrar, nunca use as suas experiências vividas para acusar outras pessoas. A sua história é uma, a do seu irmão não necessariamente é a mesma. Aqui nós encerramos esses 7 tópicos. Eu entendo que esse último foi o mais forte. Tipos de sermão que atrapalham o culto. Espero que você nunca se esqueça disso. E eu vou estar atenta, pelo menos na nossa igreja, para que nenhum desses aconteça nos nossos altares. Deus abençoe, a paz do Senhor.